Sejam todos bem-vindos a esta aula sobre ações. Estivemos na aula passada falando sobre os principais indicadores para fundos imobiliários. Então aqui nós iremos falar um pouco sobre os principais indicadores para as ações, para escolher a sua ação. Nos nossos sites assim que eu particularmente pesquiso, eu indico que vocês olhem e analisem o site do Investidor 10, o site do Status Invest e vão buscando. Tem também o site da Bolsa de Valores que você pode estar olhando, que é o site da B3, ok? Você pode estar analisando, buscando, e além de você estar pesquisando, pesquisando nos sites de busca sobre cada empresa. Você bota o nome da sua empresa e lá vai aparecer, e você entra no site oficial dessa empresa e vai pesquisando, é questão de estudo, aonde você vai aplicar o seu suado dinheiro, suado valor. Tem que ser bem estudado, porque é muita luta para se ter um valor financeiro hoje em dia, é sério. Então é algo que nós temos que ir parar e analisar, porque são oportunidades que podem nos garantir um futuro promissor ou nos dar perca. Por isso que é bom estudar, analisar como está a saúde financeira da empresa, analisar como é que está o potencial de lucro, analisar como é que está o seu histórico de andamento. Isso é importante, isso é bastante importante. Analisar os contratos, né? E é isso que nós iremos conversar um pouco aqui, sobre esses principais indicadores. Por isso que é bom ter esses estudos, que eles são de grande potencial para que nós venhamos alcançar um futuro bem valorizado, bem rentável, uma liquidez sadia, saudável, e venhamos crescer juntos e unidos, ok? Então, antes de tudo, dobre seu joelho, peça para Deus sabedoria, peça para Deus te dar entendimento para que venha aplicar seus investimentos em empresas, em fundos imobiliários, com cautela, com paciência, com resiliência, a pessoa não pode ter ansiedade, ok? É como um postzinho que eu coloquei no Instagram, Fé que Investe. Peço para vocês que entrem lá no Instagram Fé que Investe, se inscrevam, sigam a página do Instagram, siga este canal, ative o sininho em todas as notificações, deixe seu comentário é de grande importância para o crescimento deste canal, para a gente alcançar outras pessoas, outras vidas que precisem ter suas vidas tocadas pela sabedoria, tocadas pela inteligência que Deus possa conceder a cada um, através dos investimentos de forma sadia e saudável. Então peça para Deus esse conhecimento, ok? E já vá sentando seu dedo no like, compartilhando, deixando sua inscrição, e vamos lá. O primeiro indicador das ações é o dividendo yield, ou seja, é os 12 meses que a empresa pode te dar como retorno. É o quanto em 12 meses ela pode te dar como retorno. Por isso que é importante a gente analisar durante esse período, ok?
Então a gente tem que analisar de forma correta, ver a saúde financeira da empresa, ver como está o andamento dela, o histórico, a base de contratos, para que nós venhamos poder analisar com cautela e paciência. Porque lembrando, as ações diferente dos mundos, um pouco diferente dos fundos imobiliários, ela é mais a longo prazo. Ela funciona no curto, no médio prazo. Depende do segmento das ações. Entendeu? Agora, assim, ela funciona mais a longo prazo. Okay? Renda passiva, mais para renda passiva são os fundos imobiliários. Agora as ações, porque assim, muitas ações têm os pagamentos trimestral, semestral, uma vez por mês, anual, entendeu, gente? Então por isso que é bom a gente estar analisando aqui esse DI, saber o quanto a empresa nos garante como retorno durante esses 12 meses decorridos. O importante é a gente estar analisando, estar buscando sempre conhecimento. E o segundo indicador aqui é o PVP. Esse PVP aqui, um pouco diferente dos fundos imobiliários, ele não importa se está abaixo de 1, se está em 1, se está acima de 1, né? Porque lembrando, nos fundos imobiliários o PVP, ele quando está abaixo de 1, significa que o fundo está em desconto, né? Se está em 1, o fundo está no seu preço justo. E se está acima de 1, ele está caro. E aqui não. Nas ações, o PVP, ele pode ser menos de 1, pode ser em 1 ou mais de 1, não importa. Por quê? Porque analisando os históricos com essa base no PVP, a gente pode analisar o seguinte: se a empresa está como garantia de avanço ou de perca de lucro. Vamos parar de ficar pegando diquinha do YouTube, pegando diquinha de outras carteiras de investimentos. Vamos analisar, vamos estudar, porque é o melhor. O melhor é isso. Porque a gente esteve conversando também sobre o perfil do investidor. Se eu não me engano, foi na segunda aula que a gente conversou sobre o perfil, sobre os perfis de investidor. Então, na realidade, se você é conservador, se você é moderado ou se você é arrojado nos seus investimentos, é bom você analisar esse PVP de acordo com sua carteira de investimento, de acordo com de acordo com a sua tolerância de risco. Tá ok? Isso é o que poucos no YouTube falam. Temos também o PL, ok? O PL é sobre o lucro, é o quanto a empresa garante, reforça aqui, de acordo com o dividendo yield, de acordo com o PVP, no PL ela reforça, pode ter a capacidade de reforçar para você esse máximo de retorno. Aqui é a margem líquida da empresa. Olha só que coisa nós estamos aprendendo aqui. Nós estamos aprendendo aqui a ser um investidor raiz, a ser um investidor a curto, médio, longo prazo, porque
Porque quando nós estudamos, quando nós analisamos, a gente cresce, a gente cresce. Muitos podem estar falando, e podem até falar por aí, que nada, você está sonhando alto demais. Eu posso até estar sonhando, mas o meu sonho é garantido pela solidez, pela inteligência que Deus me dotou, e isso vai garantir sucesso para mim e para minha família lá na frente, ok? Então, valorize os seus sonhos, o seu suor, estudando e analisando. A margem líquida da empresa para uma margem estar bem no limite, estar bem ajustada para a empresa, eles têm que estar com 15% ou mais, ou é o limite, ok? Margem líquida da empresa. Esse é um dos principais indicadores para nós analisarmos. E o próximo indicador é a dívida líquida EBITDA. Essa aqui vai analisar o quanto a empresa é endividada e o quanto ela levaria para pagá-lo. É importante essas métricas, é importante esses indicadores. Analisar é importante, é muito importante, ok? Então vamos analisar, vamos estudar, vamos ver direitinho, porque o limite dessa margem líquida aqui é 3, apenas 3, o limite, 5 para transmissão elétrica, para uma elétrica, 5 é tolerável para uma transmissão, mas o normal é 3. O limite são esses, para nós estudarmos e nós analisarmos de acordo com o nosso tolerância de risco. Repetindo, ok? E a tag along, essa é uma proteção que a empresa dá para um acionista, que ela nos dá a oportunidade de compra, de venda de acordo com a controladora. É muito bom, é sobre a questão da facilidade de compra e venda, ok? O poder de compra e venda estão aqui nesse indicador. Já vá sentando seu dedo no like aqui, se inscrevendo no canal, ativando o sininho nas notificações, deixando seu comentário e compartilhando para outras vidas, outras pessoas que precisam saber e entender um pouco sobre investimentos também, para crescerem, para dar futuramente uma vida mais rentável para sua família, mais ajustável financeiramente, para te ajudar. Isso é como um segundo ou terceiro salário, para que nós venhamos crescer lá na frente, ok? É isso mesmo. Então aqui estão esses 6 indicadores que nós temos como principais para investir nas ações. Então é básico, foi uma aula didática, uma aula dinâmica, uma aula que eu particularmente decidi fazer pausadamente para todos entenderem, porque as ações, os investimentos, as métricas, os indicadores
eles têm um comportamento um pouco diferente dos fundos imobiliários, ok? Nós temos segmentos dos fundos imobiliários, segmento das ações, e nós precisamos investigar, analisar, estudar muito bem para nós não perdermos oportunidades. Eu fiz um videozinho que eu coloquei no Instagram, Fake Invest, que fala sobre, dá um testemunho da inteligência de Bill Gates que Deus deu para ele. Olha só, falando sobre oportunidades. Uma certa vez uma jornalista, entrevistadora, chegou para Bill Gates e perguntou para ele: Gates, onde está o segredo para o seu sucesso? E ele comentou o seguinte, mas ele comentou de uma forma inteligente. Ele pegou um cheque em branco da sua carteira e deu para essa funcionária, para essa jornalista, assinando o seu nome, assinando a sua assinatura nesse cheque, e deixou em branco só com a sua assinatura, e deu para essa jornalista. E disse olhando para ela, ela disse o seguinte: Seu Gates, essa conversa não é sobre dinheiro. Eu quero saber qual é o segredo para o seu sucesso. E o Bill Gates, silenciosamente olhando para essa jornalista, pegou seu cheque e entregou de novo para ela. E essa jornalista falou de novo: Seu Gates, esse não é uma conversa sobre valores, sobre dinheiro, nem sobre finanças. Eu quero saber o segredo para o seu sucesso. E silenciosamente, ele olhando para ela, em direção a ela, ele pegou o seu cheque e rasgou na frente dela. E disse: Você me perguntou qual é o segredo para o meu sucesso. O segredo do meu sucesso está em eu nunca deixar passar uma oportunidade. Foi o contrário do que a senhora fez agora. E essa jornalista ficou calada, chocada, porque aí ela tomou uma grande lição. E nós aqui também estamos tomando uma lição. Uma lição para que nós não venhamos deixar as oportunidades passarem por causa de uma insensatez, de uma insegurança, de uma falta de análise, falta de estudo, ok? Então fica aí. Um forte abraço. Já vá se inscrevendo, deixando o seu like, comentando. É muito importante para que nós venhamos crescer juntos. Eu sou uma pessoa, um ser humano como você, que também quer crescer. E nosso canal tem que crescer, para que outras pessoas também sejam alcançadas e também venham crescer. Ok? Um forte abraço. Nós nos encontramos no próximo vídeo.